Oi galera, meu nome é Júlia do Livros pra Viajar e hoje, finalmente, eu vim falar sobre as melhores leituras de 2020. Então se você quer saber mais, vem comigo! « 2020 foi um ano que eu recorri muito à leitura, principalmente pelo tempo em que a gente está vivendo de tantas notícias ruins. Eu acho que a leitura ela tem o poder de fazer com que a gente fuja um pouco da nossa realidade e que a gente mergulhe em mundos e histórias melhores e histórias que vão deixar nosso coração quentinho e também que vão fazer a gente refletir bastante. Então, se você não sabe por onde começar, pega um papel e uma caneta e anota aqui, porque tem muito livro bom. Tem livro de todos os gêneros, então já compartilha com seus amigos, já curte esse vídeo para me incentivar a fazer cada vez mais esse tipo de vídeo aqui no canal. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, só assim a gente vai conseguir fazer o canal crescer. Vamos começar com um dos melhores livros do ano passado e também da vida, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Dentre um cenário de tantas mortes que a gente teve no ano passado e que a gente continua passando esse ano, eu acho que esse livro é um livro que todo mundo deveria ler. Aqui a autora, que é uma médica brasileira de cuidados paliativos, ela vai abordar a importância e o respeito que a gente deveria dar para a morte. E também a maneira de a gente deveria falar sobre ela de uma maneira natural. É a única certeza que a gente tem nessa vida e a gente simplesmente não fala sobre ela, como se o simples fato da gente não falar fosse fazer com que a morte não viesse pra gente. E ela vai falar muito além da morte física. Ela vai falar também de morte simbólica. Então, quando você é demitido, ou quando você perde demissão, ou quando você encerra, ou quando você acaba um relacionamento, ou quando você termina um relacionamento. Então são vários tipos de morte que a autora vai abordar aqui e vai abordar também sobre como a gente precisa que a outra pessoa esteja bem para ela poder seguir o seu caminho. E também da compaixão e da gente olhar para nós e nos cuidarmos antes da gente querer cuidar do outro. E a importância da gente valorizar a vida para só assim no final a gente ter a sensação de dever cumprido. Então é um livro maravilhoso, é um livro que eu fiz muitas marcações, tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards. Então, se você conhece alguma pessoa que está passando por um momento difícil, compre esse livro, presenteia ele, porque eu tenho certeza que é um livro que vai fazer a pessoa refletir muito e lembrar pra gente, né, sempre que uma pessoa morre, o que ela deixou pra gente, o que a gente aprendeu com ela. Porque com isso, ela vai estar lá, no nosso coração. De alguma maneira, ela ainda vai estar vivendo pela gente. Então, é um livro incrível, não tenho nem mais muito o que falar. O segundo livro é um outro livro que também vai abordar a morte, mas de uma maneira completamente diferente. Foi o meu primeiro clássico russo e eu estou falando de A Morte de Ivan Ilitch. Também tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar nos cards. E aqui a gente vai ter a história da vida do Ivan Ilitch. E o nome do livro poderia ser A Vida do Ivan Ilitch, mas o Ivan Ilitch era uma pessoa tão medíocre em suas relações com a família, com os colegas de trabalho, que quando ele morreu, ninguém se preocupou com ele. As pessoas só queriam saber quem é que vai ocupar o cargo dele. A mulher só estava pensando na pensão que iria receber. Então, é um livro que foi escrito há muitos anos atrás e que até hoje é tão atual porque fala sobre o sentido da vida. Fala sobre a gente viver relações verdadeiras, da gente se doar. E outro ponto fantástico também aqui que eu achei foi que aqui, esse livro foi escrito quando a morte ela começou a não ser mais comentada. Então, antigamente, a gente tinha as pessoas, né, quando alguém estava morrendo, um ente querido, a família se reunia ao redor desse ente, ficava com a pessoa, conversava. E esse livro marca um momento da história em que a morte passou a não ser falada, as pessoas não queriam mais ver os mortos, né, as pessoas morrendo. E reflete muito do livro anterior que eu comentei, das pessoas não quererem falar sobre a morte, que é um processo natural da vida. Então, é um livro maravilhoso também, eu super indico pra todo mundo. É um livro super fininho, então se você nunca leu literatura russa, aqui tá uma portinha de entrada pra esse mundo. E é incrível, gente, faz a gente pensar muito nas nossas escolhas e na nossa vida como um todo.
Temos biografia também nessa lista. E aqui, outro livro que tem resenha no canal é Fome. Aqui a gente vai ter a biografia dessa autora, que é a Roxane. E ela é uma mulher que passou por um estupro quando ela era adolescente. Ela tinha 12 anos quando ela foi estuprada. E a partir desse momento a vida dela mudou. E o que ela conseguia fazer, ela não sabia que ela podia falar com ninguém, com os pais. Ela sabia que tinha acontecido alguma coisa errada, mas ela não sabia exatamente o que. E aí, por conta desse acontecimento, ela começou a ver na comida uma válvula de escape. E ver na comida uma maneira dela proteger o seu corpo. Dela fazer com que o corpo dela não fosse desejado pelos meninos e, portanto, que nenhuma coisa ruim iria acontecer com ela. E ela começou a comer, até que ela ficou uma pessoa obesa. E hoje em dia, né, anos depois desse sofrimento que ela passou ter acontecido, ela ainda continua obesa e ela ainda lida com essa dualidade de ela saber que ela não precisa mais de todo esse excesso de peso para se proteger, mas ao mesmo tempo ela não consegue perder esse peso. E ao mesmo tempo em que ela quer se aceitar como essa pessoa gorda e ser feliz, ela não consegue totalmente. Então é um livro que vai falar muito sobre peso, muito sobre o preconceito, a discriminação. Então aqui a gente vai ver relatos muito sofridos, do tipo, ela vai sair pra jantar e aí ela tem que ligar pra ver como que é a cadeira, sabe? Coisas que nós que não somos obesos nunca paramos pra pensar. Então, a gente vai ter muito sobre gordofobia. É um livro também que eu indico, que eu acho que todo mundo deveria ler, porque a gente às vezes tem preconceito e nem é por maldade, mas coisas que nunca passaram na nossa cabeça. É um livro muito sincero, muito doído. Foi um tapa na cara atrás de tapa na cara ver a trajetória dessa mulher e ver como que ela escolheu homens ruins pra ela porque ela não se achava merecedora do amor, por conta de uma coisa que aconteceu com ela. Então, assim, é um livro incrível que vai fazer a gente refletir muito sobre a nossa sociedade, sobre o padrão de beleza que é imposto pela gente, sobre o padrão de beleza que é imposto pela mídia e até as mulheres mais fantásticas. Aqui ela cita o exemplo da Oprah Winfrey, que tá insatisfeita com o seu corpo. Então, a todo momento a gente acha defeitos e a gente quer melhorar e a gente nunca vai estar no padrão das capas de revista. E a gente vai se sentir mal, e é um ciclo vicioso. Um livro que eu estava super animada pra ler, que foi muito falado lá fora e que ganhou a adaptação em série na Starz Play, é Pessoas Normais. Esse livro eu acabei de ler e eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele foi a leitura coletiva de novembro aqui do Livros pra Viajar. E se você não sabe o que é a leitura coletiva, entra lá no meu Instagram, me segue lá. Praticamente todo mês a gente escolhe um livro por votação e a gente faz a leitura coletiva e a gente tem um grupinho que a gente bate papo, a gente fala sobre o que a gente está achando dessa leitura. E é um livro que ele não tem nenhum diálogo rebuscado, ele é simples, tem resenha dele aqui no canal também, mas ele vai falar sobre o poder da comunicação, sobre o poder da gente realmente se comunicar verdadeiramente com outra pessoa e de como muitas vezes na vida a gente não fala o que a gente está sentindo, a gente não fala o que está no nosso coração e de como que esses momentos podem mudar todo um relacionamento, podem mudar o futuro da nossa vida. É um livro que vai acompanhar a história de um casal, né? É um livro que vai acompanhar a história de dois adolescentes que vão se conhecer no colégio, que vão ficar escondidos até a faculdade. Então ele vai passando de tempos em tempos e aqui a gente tem uma protagonista que ela também não se acha merecedora do amor. Ela tem uma família que é péssima com ela e ela sofre bullying no colégio. E aí a gente vai ter o nosso protagonista que no primeiro momento não quer que as pessoas saibam que eles estão juntos porque ele é o astro do futebol. A gente vai acompanhando eles durante a faculdade e essas idas e vindas deles. E de como que às vezes a gente só queria pegar eles, né, e sacudir e falar: fala o que você está sentindo. E eles conversam, mas eles não se jogam, sabe? E eu acho que é muito fácil a gente ler esse livro criticando e pensando: caramba, se ele tivesse falado isso, nossa, olha como a vida dele ia mudar.
pra pensar na sua vida. Se você não consegue encontrar uma pessoa, seja pai, mãe, namorado, amigo, que você não conseguiu falar exatamente o que você sentia. Então eu acho que esse é o poder desse livro. É um livro simples e que vem aqui, ó, pra o quê? Dar um tapa na nossa cara. E a adaptação está incrível. Outro livro que eu estava super ansiosa pra ler, que estava na meta de 2020, é Orgulho e Preconceito. Aqui foi uma das primeiras vezes que eu li o livro depois de já ter visto o filme. E eu já tinha visto o filme inúmeras vezes, então eu já sabia a história de cor, o que me deixou um pouco receosa pra ler o livro. Só que quando eu fui lendo o livro, eu vi que tudo que estava sendo narrado tinha no filme. No final, eu achei uma das melhores adaptações literárias que eu já vi no cinema. E eu vou te falar que eu me apaixonei ainda mais pelo Darcy e pela Elizabeth. E esse livro, ele é super engraçado, ele tem muito diálogo, então ele é muito fluido. Eu só li 2 livros da Jane Austen, que foi Persuasão, que é um livro que tem o meu coração, é um livro bem mais fino que esse. Mas esse, apesar de ser maior, eu achei ele mais corrido, porque ele tem mais diálogo, a mãe é engraçada, né, enfim. Então, se você quer entrar no mundo da Jane Austen, você pode começar por Orgulho e Preconceito. Sério, gente, eu amei, virou um dos meus favoritos da vida também. E temos aqui um livro que eu estava super ansiosa pra ler, porque eu vi que a adaptação ia ser lançada pela Netflix, foi lançada, e a primeira vez que eu tentei ler esse livro, eu não consegui sair de 20%. O livro não me prendeu. Então, outra dica que eu posso dar pra vocês é, se o livro não tá te prendendo, abandona. Abandona, deixa um tempo e depois você tenta pegar de novo. Eu acho que cada livro, ele tem um tempo, um momento que é pra gente ler. E às vezes a gente só não tá naquele momento. E foi isso que aconteceu. Na segunda vez que eu peguei pra ler esse livro, um mês depois de eu ter largado, eu falei, agora é a hora. Eu peguei e eu li em um dia, e eu fui acabar de ler esse livro às 5 horas da manhã chorando, e eu estou falando de Por Lugares Incríveis. Eu achei esse livro maravilhoso. Aqui a gente vai ter uma história, eu nem vou me alongar muito na história, porque ele tem adaptação na Netflix, muita gente já viu, mas para quem leu o livro, particularmente pelas pessoas que eu conheço, não gostaram da adaptação. O livro, ele tem tantas facetas, ele tem tantas camadas dos protagonistas, principalmente do protagonista masculino, que é o Flint, que não foi abordado no filme. No filme cortaram a irmã do protagonista, que faz uma diferença enorme. Tem uma passagem do livro que é incrível com essa irmã. Enfim, gente, eu fui do céu com o livro ao inferno com a adaptação. Então, se você leu esse livro e viu o filme, me conta aqui embaixo o que você achou. E se você não leu o livro e viu o filme, me conta aqui embaixo. Geralmente, quem não leu o livro e viu o filme gostou. Eu, particularmente, acho que se você viu o filme e gostou, vai ler o livro, porque esse livro é tão incrível que, sério, não chega aos pés do filme. Temos também a melhor fantasia que eu li na minha vida, que obviamente tem resenha aqui no canal, eu vou deixar nos cards. E se você, assim como eu, quase assim como eu, né, em 2021 ainda não deu uma chance pra essa trilogia, que agora ganhou um novo livro, que já tinha um bônus, então agora já são 5, deu uma chance, porque vale muito a pena. E eu estou falando de Corte de Espinhos e Rosas. Aqui a gente vai ter uma fantasia incrível, com uma protagonista que é completamente diferente no início e no fim. Então a gente vai ver o crescimento dela, que crescimento. E que além da nossa protagonista principal, que é a Feira, a gente vai ter muitas mulheres incríveis aqui. Então a gente vai ver um empoderamento feminino incrível. E eu vou falar que a gente vai ter um mocinho que ele é, nossa senhora, ele tá lá no pódio dos meus crushes literários da minha vida. Olha, eu chorei, e o primeiro livro, ele já é maravilhoso. Mas o segundo livro, que é esse aqui, ele tem assim, o meu coração eterno. O segundo livro, ele me ganhou de uma maneira, e ele tem uma reviravolta. Aqui a gente vai ter o mundo que tem os seres com magia, que são os seres féricos, e o mundo dos humanos. E o que acontece é que a nossa protagonista, ela vai matar sem querer um ser feérico, e por conta disso ela vai ser levada para o mundo dos feéricos para poder pagar a morte que ela causou.
E a partir desse movimento, né, e a partir dessa mudança que ela vai para o mundo dos féricos, a vida dela muda completamente. E a gente vai ter aqui, né, e a gente vai ter aqui algumas coisas acontecendo no mundo dos féricos que pode vir a atrapalhar a vida humana, que pode vir a atrapalhar a vida humana, pode resultar em uma guerra, então tem toda uma tensão. É um livro incrível, é uma fantasia incrível, sério, eu virei muito fã dessa autora e eu já comprei todos os livros dela e eu já quero ler todos os livros dela porque ela é maravilhosa. Então, se você gosta de fantasia, por favor, leia esses livros, porque são maravilhosos. Outro livro que ganhou meu coração e que também ganhou adaptação pro cinema é A Troca. Aqui a gente vai ter uma história sobre avó e neta. Ambas estão passando por momentos delicados em sua vida. A neta com 29 anos, achando que é muito nova para estar perdida. E a avó com 79 anos, achando que é muito velha para recomeçar. E aqui a gente vai ter a Lina, que é a neta, que vai ser protagonizada pela atriz que faz a maravilhosa senhora Maisel. Ela simplesmente é workaholic e ela vai ter uma crise no trabalho e então ela vai ser obrigada a tirar umas férias. A Lina, que mora em Londres, vai entrar em contato com sua avó, que mora no interior. E ela vai descobrir que a avó dela, antes dela se casar, muitos anos antes, ela queria morar em Londres. E com isso, a Lina não pensa duas vezes e fala: vó, vamos trocar de lugar. Você vem aqui pra Londres, fica no meu apartamento, vai curtir essa cidade que você sempre quis, e eu vou pro interior. Só que a avó dela tem a rotina lá no interior. Então a avó dela tem que passear com o cachorro toda quarta, a avó dela participa do clube da cidade, e com isso elas vão trocar de lugar e elas vão se redescobrir e se reencontrar. Aqui a gente vai ter um livro incrível sobre a trajetória dessas duas protagonistas, tão diferentes e que vão se redescobrir. E a gente tem romance sim, mas ele não é o principal. O principal é na jornada dessas duas que vão recomeçar. E a mensagem desse livro é incrível. Não importa a sua idade. A gente sempre tem a chance de recomeçar e de rever nossos conceitos, de rever nossos valores e de rever nossa vida e o que a gente quer pela frente. Então, é um livro maravilhoso que ganhou meu coração. Eu fiz uma leitura coletiva aqui no canal, inclusive com a minha avó, e a gente amou e eu tô louca pela adaptação. Outra autora que eu descobri ano passado e que eu surtei e que eu também já quero ler todos os livros dela é a Taylor Jenkins Reid. O primeiro livro que eu li foi Amores Verdadeiros, também tem resenha aqui no canal. E aqui a gente vai ter a história da nossa protagonista, que ela é casada com o grande amor da vida dela, que ela conheceu durante o ensino médio, eles namoraram, eles têm a vida que eles sempre quiseram construir juntos, até que o marido dela, um ano depois de casados, ele vai sofrer um acidente de avião e ele vai desaparecer e ele vai ser dado como morto. A nossa protagonista, ela vai precisar voltar para a casa dos pais para se reencontrar, para se reerguer. E passou 4 anos, ela encontra com um amigo de infância, eles ficam juntos, eles ficam noivos, e aí ela recebe um telefonema do marido dela dizendo que ele não está morto e que ele está voltando para casa. Após 4 anos dela se reestruturar toda, ela vai ter que lidar com essa informação e muito mais. Ela vai ter que lidar com a volta desse marido, ao mesmo tempo em que ela vai ter que lidar com o noivo dela. E aí, quem será que ela vai escolher? Quem será que é o grande amor da vida dela? Eu amei a forma como a autora trabalhou o amor, os momentos e a relação entre as irmãs aqui também é muito linda. Como que a relação delas cresce e amadurece, porque a gente vai conhecer elas lá no ensino médio, em que elas não se davam muito bem, até a fase adulta, em que elas vão se apoiar muito uma na outra. Então é um livro incrível, é um livro que eu chorei muito, mas que, olha, vai deixar o nosso coração que, ai meu Deus, eu falei. E aí no final eu falei, não vou chorar mais, e eu só chorava. Mas tem uma mensagem muito bonita, e gente, eu vou falar que, olha, eu escolhi a pessoa certa no início. E você, já leu? Me conta aqui embaixo. E outro livro dessa autora que eu surtei, que foi um dos melhores livros que eu li na vida, é Daisy Jones and the Six. Aqui a gente vai ter um livro que ele é bem diferente dos livros que a gente está acostumado, porque ele é narrado em formas de relatos.
Então aqui a gente vai ter a história sobre a banda de rock mais famosa da década de 70. E essa banda, ela fez um boom quando a Daisy se juntou com a outra banda, que era os The Six. E eles fizeram uma turnê mundial, fizeram muito sucesso. Só que depois do último show deles, a banda se separou e ninguém nunca soube por quê. E aqui a gente vai ter a entrevistadora, que ela vai ter contato com o pessoal da banda, com todo mundo que conhecia a banda durante anos. E ela vai descobrir o que estava por trás dos bastidores. Então a gente vai ter... E como a gente tem muitas pessoas aqui, a gente tem 7 pessoas na banda, fora, né, os maridos, os companheiros, os assessores, os produtores, as amigas. Então a gente vai ter muitas visões diferentes, muitos pontos de vista, muitos temas trabalhados. E esse livro vai ganhar adaptação para a série. E o elenco já está escalado e eu estou muito alucinada com essa série. É um livro de uma banda que não existe, mas que a cada momento, a cada página que a gente vira, parece que essa banda é real. Eu me vi procurando no Google, pesquisando sobre essa banda. Eu iria no show de uma banda que nem existe, porque esse livro, ele deu um nó na minha mente, explodiu meu coração. Então, se vocês querem um livro diferente, leiam Daisy Jones and the Six, porque, sério, é incrível, é maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada por essa autora. Temos suspense também com A Paciente Silenciosa, também tem resenha aqui no canal. Aqui a gente vai ter a história da nossa protagonista, que é uma paciente silenciosa, e ela foi acusada de assassinato e ela foi para uma clínica psiquiátrica. E desde que ela chegou na clínica, ela simplesmente não fala. Então ela não fala o que aconteceu, ela não fala sobre o crime, se ela realmente matou ou não. Até que o protagonista do livro, que é um psiquiatra, ele sabe do caso, ele tem a oportunidade de trabalhar nessa clínica em que ela está internada. E ele vai lá e ele quer porque quer fazer com que ela fale. E essa busca de fazer com que ela fale, desvendar esse mistério, é o que vai desenrolar esse livro. Eu confesso que no final eu já estava suspeitando do que aconteceu, mas mesmo assim eu achei esse livro fantástico. E aqui a gente também vai ter uma crítica muito forte sobre você não saber lidar com pessoas com problemas mentais, transtornos mentais, e você dopar essas pessoas. Fazer com que essas pessoas fiquem com tanto medicamento que elas não são nem... que elas parecem um vegetal. Então tem uma crítica maravilhosa. Também temos poesia aqui nessa lista, que é o livro dos ressignificados. Aqui a gente vai ter um livro de poesias de um autor nacional, que ele vai pegar palavras simples do cotidiano, como amizade, mar, e ele vai dar um significado diferente do dicionário. É o tipo de livro que eu ainda não tenho físico, mas que com certeza ele fica muito bem na cabeceira para você pegar de vez em quando, folhear, porque tem palavras e significados e ressignificados tão bonitos que dá uma aquecida no coração. E outro livro de poesia também é Outros Jeitos de Usar a Boca. Esse livro ele é super marcante, super famoso também. E ele tem cada poesia mais linda que a outra. Algumas bem fortes, mas que valem a pena ser lidas. Então é isso, gente. Essas foram as minhas melhores leituras de 2020. Comenta aqui embaixo se você já deu a chance para algum desses livros. Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo.